Então, My Love Affair Podcast, Season 2, Episode 1. Sejam muito bem-vindas. Sejam muito bem-vindos também. Há muitos homens aqui a ouvir, que eu sei. Sim, pelos feedbacks que nos têm chegado e também os casais que ouvem em conjunto, que é sempre assim aquilo que nos enche muito o coração. Então, depois de 2 meses e meio. pausa, vocês vão estar a ouvir isto num dia especial. Eu não vou dizer o que é que se vai passar nesse dia, mas só vou dizer que esta semana o episódio não vai ser na sexta, vai sair no sábado, porque sábado é um dia especial, depois vocês seguem nas redes e vão perceber. E também temos outra boa notícia, que é o episódio, o My Love Affair Season 2, deixa de ser quinzenal e passa a... Semanal. Então estamos aqui com vocês todas as semanas. Se assim tudo se alinhar... Exato. Sim, porque este podcast estava muito difícil de sair. Primeiro foram os mergulhos antes de Bali, depois foram os mergulhos em Bali e depois foram os mergulhos depois de Bali. E depois hoje foi que realmente estávamos aqui para gravar, falhou a luz, agora falhamos. E depois foi mais outro mergulho. Falhou a luz e nós outro mergulho, então pronto, então finalmente estamos aqui. É isso. Secos e leves. Mais secos e mais leves. Depois de... Então, e para vos trazer, não é, às vezes as pessoas perguntam, mas vocês andam sempre em mergulhos, isso é mesmo muito desafiante. E realmente nós fazemos isto, primeiro que tudo por nós, não é, para levar sempre a nossa relação ao próximo nível, não é, sempre um desejo que temos. E agora, além disso, ainda nos colocamos este desafio, não é? De acompanhar outros casais, como estamos a fazer de resto, então já nem é só por nós, mas também para suportar outros casais no nosso programa. E então, neste episódio, antes disso, tenho que dizer, vocês já sabem que eu esqueço-me das coisas, de vez em quando vou olhar para ali, antes disso, dizer que o que é esta season. Então, esta vai ser a Bali Season, e vão ser 3 episódios da Bali Season, em que no episódio de hoje vamos falar de o que é que nos levou a Bali, não é? Que eu sei que estão todos curiosos para saber como é que nós fomos parar a Bali, porquê a Bali, o que é que fomos lá fazer. E depois, no segundo episódio, vamos falar especificamente das lições que trouxemos. E no terceiro episódio, trazer aqui também para vocês algumas ferramentas que vocês vão poder colocar em prática e irem dando também os vossos feedbacks e o vosso retorno. E como sempre, façam-nos chegar as vossas questões, sugestões, ideias daquilo que vos assalta e que querem que gostassem que nós falássemos aqui também. Curiosidades também. E sim, este episódio é acerca de, afinal, o que é que nos trouxe até aqui. É verdade. Não é? Nós da primeira season falamos do que é que nos trouxe à nossa relação, ao World Love Affair, depois o que é que nos trouxe ao podcast, e agora esta season é o que é que nos trouxe até esta jornada de Bali e em concreto ao Tantra. Eu sei que vocês estão todos, principalmente as mulheres, os homens não sei, tu é que saberás, mas as mulheres eu já tenho recebido muitas mensagens a dizer: eu estou louca, contem, o que é que foi isso, o que é que foram lá fazer, digam o que é que estão a fazer. Então é mesmo começar pelo princípio. Não é? Então, porquê é que nós fomos atrás do Tantra? Porquê é que nós fomos para... Bom, isto já remonta mesmo aos primórdios da nossa relação, não é? O Tantra? O Tantra, sim. Na verdade, falando por mim, há bastantes anos que eu ouvia falar em Tantra e nas nossas práticas, mesmo antes de sermos um casal, tínhamos práticas
Energéticas. As meditações do Osho, ou seja, já fazíamos muitas práticas energéticas, mas ao nível do casal, ao nível da intimidade, partilhávamos logo desde o início, partilhámos até em função daquilo que foi acontecendo connosco enquanto casal, não é? Sentimos que algo realmente muito, muito especial havia entre nós e dávamos-nos conta mesmo de sensações mesmo muito, muito profundas, não é? E desde logo foi um tema que surgiu para um dia explorarmos, não é? E acompanhou-nos e muito recorrentemente havia um dia havíamos de fazer, um dia, o que é que será? Não, havia sempre este bichinho ali. Tipo, será que nós já estamos a fazer algumas coisas? Será que esta energia que nós sentimos quando estamos juntos ou quando estamos mais conectados, será que esta energia, será que isto é que é o Tantra? Será que é o que falam? Mas depois nós sabíamos que também era tal como o yoga, não é? O yoga, eu lembro-me da minha professora de yoga dizer: há muita gente que olha para o yoga como um exercício físico, mas na realidade não é um exercício físico, é toda uma filosofia de vida, toda uma forma de encarar a vida. E nós já sabíamos, não é? Que o Tantra também era uma forma de encarar a vida, era muito, muito além do que aquilo que normalmente o primeiro contacto que as pessoas têm com o Tantra é assim, aquelas posições assim todas tântricas. Sim, na verdade, comigo era numa primeira fase, já há muitos anos, porque sempre se ouviu falar do sexo tântrico, não é? A famosa... Tu até tinhas um livro. Tinha e tenho, está aí. E até, não sei se te lembras que até se falava, o Sting é que falava que fazia sexo tântrico com a esposa, não é? E portanto eu associava mais à parte, digamos, sexual, não é? Sexo tântrico, não o Tantra. Depois percebi que era algo mais energético e não tanto com o foco tanto na parte sexual e portanto era aqui que eu estava, não é? Sim. E tu? Onde é que estavas? Eu quando fui para o Osho em 2017 fazer o curso de meditação ativa lá no centro do Osho em Pune, na Índia, houve um taster de Tantra, porque quando nós estamos a fazer um curso, normalmente eles fazem tasters de outros cursos para ver se as pessoas têm interesse e o que é que queremos fazer. E houve um taster do Tantra e eu vi ali que o Tantra iria muito além, conectava, ou seja, naquele momento era, ok, isto também tem a ver um bocado com as próprias meditações. Depois vi que aquilo tinha uns exercícios também de respiração que se fazia, mas foi assim, eu tenho uma imagem muito difusa, porque como nessa altura não era o meu foco, mas lembro-me e também nessa altura nem sequer estávamos juntos, não é? Eu nessa altura estava sozinha, e havia, ou seja, houve ali um cheirinho, quase como quando eu tive o primeiro cheirinho do Qigong, não é? Que também foi, olha, engraçado, foi também na Índia, no Osho, quando vi as pessoas a fazerem lá junto à piscina, que fiquei com uma pulga Qigong. Mas pronto, nessa altura eu estava mais em mim, mais a explorar o meu centro, o meu grounding, não é? Vinha também de um burnout 2 anos antes, então estava mais focada em práticas que me trouxessem um grounding, que me ajudassem a equilibrar a minha energia. Então não retive muito, mas o que retive foi mesmo isso. Na altura já praticava yoga e então eu percebi que, ok, isto aqui também é uma filosofia de vida, é algo que vai muito para além, é um conhecimento ancestral, e que de alguma forma ficou escondido, não é tão divulgado, pelo menos. Depois há várias escolas de Tantra, mas pelo menos na escola com que nós nos conectamos,
é isso referido, não é? Que houve um secretismo, não é? Acerca do que eram as práticas, porque elas traziam estados alterados de consciência que nos levavam a aceder a informação transcendente, digamos. Pronto, era um bocado aqui o cheirinho que eu tinha, mas não sabia muito bem. Então, quando nós estávamos no início da nossa relação e na nossa intimidade sexual, havia ali momentos em que quase chorávamos, não é? Havia ali momentos de conexão tão intensos que eu recordo-me, não é? Das lágrimas nos virem aos olhos e nós, tipo, mas o que é que está aqui a acontecer? O que é que está aqui a acontecer? E depois vinha, tipo, será que isto tem alguma coisa a ver com o Tantra? As práticas energéticas? Ok, nós já fazemos a meditação ativa, será que há aqui um próximo nível? E pronto, e depois acabou por ficar sempre ali em back-office. Entretanto, foi toda a jornada também de mudarmos de casa, toda a nossa jornada também profissional enquanto terapeutas, os cursos que também estávamos a fazer na altura para as nossas áreas, ou não mais nas áreas ligadas às constelações familiares. O coaching também? É o coaching, o trauma. Eu mais ligada ao trauma, ou não mais ligado a esta parte em específico, era isto que estávamos na altura. E então acabou por, ok, a nossa relação ia sendo navegada. Depois, como vocês também já sabem, que já falamos aqui, quando eu entro na fase da menopausa e todos os desafios que hoje eu entendo, depois meninas, eu vou falar disto mais à frente, que hoje eu entendo que o meu entendimento mudou completamente em relação a tudo isto, mas pronto, fazendo o que está para trás, a retrospectiva, os meus desafios com a menopausa e como é que eu vou encarar agora estas dificuldades que eu estou a sentir no meu corpo, estas diferenças, e como é que eu encaro isto. Então daí começamos outra vez, olha, se calhar o Tantra pode nos levar a outro nível de conexão. E eu lembro-me que até no podcast com a querida Vanessa, o Fora do Roteiro, que eu falei de o que é que eu quero agora, não é? Se é continuar a ter um sexo em que há, eu até acho que disse mesmo esta frase, continuar a ter um sexo em que há os preliminares, há uma penetração, há um orgasmo e depois é isto, ou se realmente quero passar para o próximo nível de, através dessa conexão, que começa até por um contacto mais físico, ser possível alcançar outros estados, não é? Outros estados mais profundos. Esta wise woman, que se fala muito na menopausa, e como é que a wise woman também vive no seu corpo e também vive o seu prazer na mesma. Não vejo a wise woman como uma mulher, como um arquétipo desgarrado, ou seja, um arquétipo espiritual e desgarrado da matéria, não é? Então isso também não fazia sentido para mim e sentia-me incompleta por não ter essa vivência. E depois começo também a fazer um forte trabalho, muito, muito ligado ao meu feminino, e quem me acompanha há mais tempo sabe que eu tive uma enorme transformação, foi desde o corte do cabelo, aprender a cuidar mais de mim, resgatar o meu embelezamento com a minha querida Carla Caldeira, que me ajudou imenso neste momento, o cabelo com o Vasco do Tosquia, também mesmo a nível da forma como eu vestia, também aqui com o meu querido Rui Taborda, que também me ajudou imenso. Então foram uma série de pessoas que estiveram envolvidas a suportar o meu feminino, e a minha querida mentora, a Inês Nunes, que é esta expander do feminino, não é? Que nos coloca sempre em contacto com o feminino. Então estávamos nesta jornada, eu estava nesta jornada em 2024, quando houve o maior shift na nossa relação, e que leva a que surja
isto do My Love Affair, não é? Porque nada disto existia. Mais tarde, depois desse shift que nós já falamos aqui no podcast. Então, depois desse shift, eu lembro-me, nós tivemos a viagem ao Douro, não é? E no Douro... E é no Douro que reconectamos com esta energia, não é? Novamente uma abertura. Sim, a nossa relação passou por muitos desafios, para além daquilo que são as nossas vidas, as vidas profissionais, a construção da nossa casa, foram desafios grandes. Familiares e desafios ao nível da nossa própria relação, porque, como é óbvio, as relações têm os seus grandes desafios e os seus momentos, e tudo isso foram processos e que decorreram e que nos levam depois àquele momento no Douro onde reconectamos novamente com essa energia, e foi a partir daí que agora já é vamos, não é? Já não é havemos de ir. Sim, foi o flow, tipo, vamos à procura, agora vamos ativamente. Antes era só, um dia havemos de fazer, porque é que não fazemos? Era aquela curiosidade, mas pronto, vamos, sim, era um dia há de ser. Está no Dream Board, mas nós ainda não fizemos ativamente nada para ir à procura. Mas então... ali claramente foi, vamos começar a procurar. Então, começamos naturalmente, onde toda a gente procura primeiro, no Google. Só que depois não queríamos que fosse uma pessoa qualquer, queríamos mesmo que fosse alguém que nos trouxesse conexão. E então, além do Google, decidimos, quais são as pessoas que nós confiamos mesmo e que se calhar também já fizeram esta jornada ou tocaram nesta jornada ou conhecem pessoas que trabalham o Tantra. Então vamos perguntar a essas pessoas que nós já temos confiança e vamos pedir referências, e realmente tudo encaminhava para a mesma escola, e nós soubemos que, é isto porque é a linhagem Osho, e foi Osho, não é? Nós começamos a nossa relação, aliás, a nossa relação de amizade numa primeira fase, porque nós fazíamos meditações ativas juntos, também já fizemos referência a isto no outro episódio, e quando percebemos, não, é a linhagem Osho, e vamos aprender com a pessoa que aprendeu diretamente do Osho, e nós sentimos logo que sim, que era um sim e que era aquela pessoa. Entretanto, também houve aquele episódio depois, que antes disso há vários contactos, tivemos inclusivamente uma call com um casal. Sim, era isso que eu ia dizer. Em janeiro há a minha coisa, tipo, estava a chover imenso aqui, e mais uma vez, quem acompanha o vlog, o meu primeiro vlog foi em fevereiro, foi Bali em Portugal. Porquê? Porque eu em janeiro, então este aqui porque é o Tantra, não é? O Tantra foi esta jornada, e porque é Bali. E então eu em janeiro estava... está aqui só a chover, onde é que está sol no mundo? Então vou ver, está sol em Bali. E eu chego ao pé do Nuno e digo, vamos para Bali, vamos um mês para Bali. Nuno, estás louca? Então como é que vamos um mês para Bali? O trabalho, as coisas. Eu só dizia tipo garota, mas eu quero ir para Bali, eu quero ir para Bali, eu quero ir para Bali. E depois, como já estávamos nessa altura ativamente à procura do Tantra, mas ainda não tínhamos chegado a esta escola que eu falei agora, então eu estava a fazer pesquisas de coisas em Bali e vejo um casal a fazer Tantra em Bali. Eu estava a dizer, estás a ver, até há Tantra, nós andamos à procura do Tantra, vamos lá. E até marcamos uma call com esse casal, que nos esteve a explicar como é que era, como é que não era, mas também não sentimos que fosse, não houve aquela conexão. Sim, não, pelo menos mais para ti. Eu só queria ir para Bali, eu já só queria ir para Bali. Ana queria, fosse quem fosse, é para ir. É o costume. Mas não, eu não senti que fosse por ali. E eu acho que depois, claro. Depois é assim, bem, ele é gerador sacral em Human Design, então intuição, se ele está a achar que não é por ali, ok, como é que eu posso viver Bali em Portugal? E entramos naquela jornada que começa logo no dia 1 de fevereiro no SPA,
que é o dia em que dizemos sim ao My Love Affair. É o dia em que dizemos sim ao My Love Affair. É aí que começa oficialmente o My Love Affair. É incrível como é que... E depois vocês vão perceber como é que... Isto é incrível como é que nós estávamos o tempo todo a ser guiados sem saber. E é o primeiro post, e é claro que nós não fomos para Bali. Há este post que nem é falar do programa, não é? É só, nós estávamos na energia do programa, tínhamos dito sim ao programa e fizemos um post nosso no spa, pura e simplesmente. Um story. Eu fiz um story nós no spa, e há uma cliente que vê o story e que nos contacta, e entrou o nosso primeiro casal no programa. A este ponto, o programa nem tinha nome, e nós fomos super honestos com eles e dissemos: olha, nós temos este programa, estamos agora a formatar, e nem sequer tem nome, mas sentimos mesmo que isto possa ser... Já tinha estrutura, já tinha trabalho desenvolvido, mas efetivamente fomos mesmo... Lá está, é o que se vê aqui, o que nós somos é o que aqui está. Exatamente, então fomos guiados nesta jornada, e depois, claro, um dos módulos que está neste programa é o Sacred Intimacy, e no Sacred Intimacy, nós desde que desenhamos o programa, nós dissemos logo: não, o Sacred Intimacy vai ter que ter Tantra, não é? Nós temos mesmo que ir nesta jornada. E depois, curioso como depois o próprio calendário do programa se foi ajustando, e o Sacred Intimacy acaba por acontecer já depois de Bali. E então, quando depois nos chega o nome desta escola, ok, vamos ver quando é que eles têm em curso. E era em outubro, em Bali. E aí eu só dizia ao Nuno: isto é impossível, vocês homens não acreditam nestas coisas, mas é impossível nós não estarmos a ser guiados, porque em fevereiro nós não fomos para Bali, e olha o que aconteceu. Em fevereiro era a minha data de concepção, e em outubro é a data do meu aniversário. Tipo, isto é o melhor presente de todos. Nós vamos para Bali, que era o sonho de ir para Bali desde o início do ano. Quando aqui também vai estar a chover, se calhar no início até nem estava muito. Estava bom aqui. Estava bom. Vamos para Bali e vamos fazer esta jornada do Tantra. Sim, e uma jornada com toda a filosofia escola Osho. Que era o mesmo que estarmos em família. Sim, completamente. Estamos dentro. Sim, completamente. Dentro. Sentimos mesmo aquele quentinho de fogo, é mesmo isto, e parece que é um regresso. Um regresso ao início da nossa relação. E é bonito que às vezes fala-se dos ciclos de 7 anos, não é? E realmente é um ciclo de 7 anos que agora se completa. Já estou a dizer. Hoje estás bem, hoje estás em dia. Hoje estás em dia, hoje não são 8. Hoje estou em dia, hoje não estou a dizer 8, hoje são 7 anos. Um ciclo de 7 anos que se completa, em que hoje nos aparece outra vez no final desta jornada, e foi muito emocionante, porque depois de lá, quando chegamos em concreto ao curso, à sala do curso, e não é muito costume, não é, ver imagens do Osho, porque Osho dizia sempre que não queria que o olhassem como um guru, não é? Que as pessoas descobrissem o guru dentro delas e que fossem fiéis ao guru dentro delas. Então não era apologista de que se usasse imagem, que houvesse tipo assim uma adoração, vá. E eu até achei curioso que quando entramos na sala, até não foi logo que eu reparei, não é? Há um momento que eu olho para trás, ou foi a própria formadora que disse que está ali o Osho da minha linhagem, e nós olhamos e tipo, como assim? Está ali o Osho. E foi mesmo aquela sensação de, oh meu Deus, foi só naquele momento que nós realizamos, tipo, nós estamos juntos por causa do Osho. Arrepiei-me toda, foi mesmo assim, tipo, como assim? O Osho está aqui na sala, mesmo a fotografia dele, e depois eu vou publicar para vocês verem a imagem que nós também vimos. E então foi esta jornada. Agora, Bali, nós fomos para a jornada do Tantra,
Mas além da jornada do Tantra havia outros planos para nós. Muitos? Muitos outros planos para nós. Então eu comecei, não é? Eu fui primeiro. Lá está, aquela ideia, a menopausa e tudo mais, como é que eu me vou conectar, como é que eu vou conectar com este arquétipo da Wise Woman e como é que este arquétipo da Wise se integra aqui. E então quando vimos o curso do Tantra, vimos que a mesma escola, antes do curso do Tantra, que era em outubro, tinha um retiro só para mulheres, no final de setembro. Então eu disse ao Nuno, eu estou a sentir o chamado de ir no final de setembro primeiro e depois de fazer este retiro entre mulheres, então tu vais lá ter. E fizemos assim um misto de formação, trabalho, férias, e então o Nuno depois foi lá ter no início de outubro. Mas então eu passo por esta jornada, este retiro com estas mulheres, e onde eu me conecto com, ou seja, em todas as práticas energéticas que fazíamos, as coisas encravavam sempre no chakra da garganta, ou seja, sempre que estava numa prática energética e numa prática emocional, as emoções e a energia ia fluindo pelos outros chakras e chegava ao chakra da garganta e não saía, não. Eu senti mesmo, o meu bloqueio está na garganta. Eu não sei o que é que isto me vai trazer, mas eu senti claramente o meu bloqueio está na garganta. E a este ponto eu já sabia, não é? Há muitas filosofias que trazem esta relação, não é? Da nossa boca com a nossa yoni. E eu percebia que as coisas chegavam aqui e paravam, não é? E eu percebi, ok, é exatamente aquilo que eu sinto. Eu sinto o prazer, mas é como se quando chega ao último chakra, quando chega ao chakra sexual, ele não liga, parece que há um desligar. Então eu percebi que, ok, o chakra da garganta está conectado com o chakra sexual. Se eu quero desbloquear o chakra sexual, vou ter que desbloquear o chakra da garganta. Mas eu a este ponto eu estava ainda mais perdida. Como é óbvio, este retiro conectou-me com imensas visões e imensas partilhas muito importantes entre mulheres, que eu ainda estou agora a formular isso tudo também para trazer. Mas saí de lá, confesso que saí de lá ainda com aquele misto de foi bom, mas ao mesmo tempo que frustração. Eu vinha aqui buscar a minha cura para depois ir para o Tantra e já estar completamente curada para viver o Tantra em toda a plenitude. E como assim isto não está a acontecer? Então foi lidar um bocado com essa frustração desse objetivo, eu não sair dali com isso na mão. E pronto, e depois esta foi a primeira jornada, não é? A primeira jornada de eu chegar a Bali. Também eu cheguei no último dia das inundações. O meu voo foi desviado para Jakarta. Eu sou aquela pessoa, gosto de chegar com tempo, dormir lá no dia antes, não gosto de chegar no dia do curso, né? Ambientar-me ao espaço. Então fiz questão de me marcar no dia antes para já dormir no sítio onde ia ser a formação, marcar a noite extra e tudo mais. E depois de repente, não sei quantas horas de voo, o meu avião é desviado para Jakarta. A este ponto eu não sei quando é que vou chegar a Bali, se vou chegar a tempo da formação. Chego a Bali, tinha uma ideia de Bali, tipo, tudo assim, tudo bonito, tudo organizado, e entro naquele caos que só para fazer um percurso que se faria aqui em, sei lá, 40 minutos ou 30 minutos, demorei 4 horas, ou seja, além de já estar a aterrar no dia da formação e pensar, ok, isto até é relativamente próximo, mas além do caos normal do trânsito em Bali, além disso, havia o caos adicional
das consequências que as inundações tiveram nas vias de comunicação. E então eu demorei 4 horas a chegar lá, entrei direto para a sala, quase 2 noites sem dormir, ao fim de 48 horas quase em viagem. Entrei direto para a sala e ainda assim No ar. a planar, ainda assim a planar. E ok, vamos focar, bora lá, vais dormir esta noite e vamos focar e vamos atrás deste objetivo. E depois, no fim, a frustração, e em mim era fogo, eu tive 48 horas a voar, eu passei por tudo isto para chegar aqui, sim, ok, eu levo mais ferramentas, foi muito importante, passei aqui por processos também muito importantes, muito impactantes para mim, mas não fiz o processo que eu vinha aqui fazer, então... como é que eu vou para o Tantra assim? Falta aqui ainda alguma coisa. E entretanto... E outros desafios se aproximavam, não é? Outros desafios se aproximavam. A mim também, aliás, de resto foi o que aconteceu com os dois, que foi eu tinha a minha expectativa em relação ao Bali, quando eu aterro, é diametralmente oposta, ou seja, sai tudo ao contrário. Ou seja, aqueles cenários idílicos, aquelas paisagens incríveis, aquela beleza natural, e de repente eu dou conta... Quer dizer, havia uma coisa que eu sabia, é que o trânsito em Bali em algumas cidades, era mesmo caótico. Eu nem isso sabia. Não, isso eu sabia, mas eu só estava aí. Pronto, o trânsito é caótico, ok, mas tudo bem. Bom, é o fim, como eu costumo dizer muitas vezes, é o fim. Era o trânsito caótico, é um desordenamento que aquilo não lembra a ninguém, é uma poluição incrível, uma lixaria, ou seja, naquela zona, naquele primeiro impacto é de facto muito... induziu no meu sistema stress, ou seja, eu que sou organizado, que sou... Pronto, estamos habituados também, é verdade, estamos habituados a um estilo de vida na Europa que é diferente, nós vivemos em países desenvolvidos, aqueles são países em desenvolvimento, aí eu não estava de todo à espera daquilo, pronto, então aquilo foi um grande impacto para mim. Há que ser a isto, um dado muito importante, é que eu ia com as costas todas arrebentadas. Para além disso, uma viagem com 2 voos, no total de 17 horas, ou seja, quase 17 horas, depois entre escalas, quase um dia de voo, eu cheguei a Bali com as costas pronto. E eu, mais frustração. E vem o segundo desafio. Eu só estava tipo, a este ponto eu só estava, meu Deus, porque eu tinha marcado, nós só tínhamos marcado o hotel da formação, porque era em regime residencial, o lugar da formação, e só tínhamos marcado o outro. Felizmente, lá está, são aquelas coisas, felizmente quando eu estava a sentir o chamado de Bali, apareceu-me um hotel, um sítio idílico no Instagram, e eu contactei e eu disse ao Nuno, eu quero passar os meus anos aqui. Chamei-me louca porque era assim super caro, assim mesmo um sítio high level, e tipo, não me interessa, eu quero passar os meus anos aqui, eu vou marcar. E a este ponto eu estou em Bali e estou, oh meu Deus, está tudo a correr mal, a minha primeira formação estou a fazer este investimento todo, não é? Estamos a fazer este investimento todo, a minha formação era para me trazer esta cura e não trouxe. Este país era para ser organizado e lindo, é caótico, agora ele vem com dor nas costas. Meu Deus, eu quero me ir embora e agora só tenho voo no fim do mês, vou ter que estar aqui vou ter que gramar com um mês aqui, o que é que nós vamos estar aqui a fazer? Depois da formação, ok, a formação até já está paga e nós temos mesmo que fazer, mas depois da formação, que acabava no dia 16, depois da formação nós podíamos ir embora, mas porquê é que eu fui fazer? Eu fui marcar o meu aniversário e agora também está marcado aquele lugar, e eram 3 noites, e a este ponto eu estava tipo, só me apetecia chorar, só me apetecia sair dali, tipo, meu Deus, tirem-me daqui, isto é pior que a Índia.
Estava mesmo mal. E depois, naquela coisa, ok, mas agora vem o meu homem, ele vai-me trazer, eu estou neste caos feminino, ele vai-me trazer tipo esta força do masculino, esta liderança, E a partir daqui vai correr tudo bem. E chega o homem torto. Ele é que vai tratar das malas, ele é que vai tratar dos hotéis, de escolher tudo, de organizar, de planear, de chamar os táxis, de chamar tudo. Chega o Nuno, cheio de dores nas costas, Todo arrebentado. não conseguia pegar nas malas. Quer dizer, ele ainda o fazia, não é? E só ia ficando pior. Então chegou um certo Foi ponto, mesmo não, ainda bem que em Bali, isto Sim. temos que dizer também, as pessoas são super simpáticas. Sim, sem dúvida. E sempre nos ajudaram imenso com essa parte da logística. Dizia sempre, my husband is not good from his back, então eles logo ajudavam. Não se assustem porque a nossa introdução sobre Bali é catastrófica, mas já lá vamos. Já lá vamos. E, ou seja, nós estávamos a viver, a este ponto, estávamos a viver a parte mais caótica de Bali, e pelo menos eu, porque eu não tinha acabado de chegar, e efetivamente a zona do aeroporto, de Denpasar, é mesmo bem caótico. E pronto, e depois fomos por uma jornada de conhecer algumas zonas na parte sul, mais uma vez, áreas mais... Quando nós chegamos aos sítios, são sítios lindos, mas o que temos que passar até chegar lá é sempre muito desafiante, muito desafiante. Eu dizia à Ana que, a dada altura, quando vamos para a segunda praia, eu dizia-lhe, nós para chegarmos ao céu temos que passar pelo inferno, porque aquilo era um inferno de estradas, de construção, de desordenamento, mas depois chega-se aos locais e realmente aquilo a partir daí é que começamos quase, digamos que o nosso love affair com Bali começa aí, não é? Começamos a descobrir aqueles sítios mágicos, paradisíacos, e realmente são coisas inacreditáveis. Sim, inacreditáveis. Sim. Mas o que acaba até por ser bonito, porque como vivemos o tal inferno para chegar ao céu, quando chegamos ao céu, damos ainda mais valor ao céu, não é? E como, para nós, depois ao longo da jornada, como foi importante reconhecer que Bali é este sítio mágico, ainda bem que passamos lá tanto tempo, porque deu para conhecer todas estas realidades, mas é aquele sítio em que efetivamente nós literalmente passamos por todas as emoções. A frustração, o medo, a raiva, o medo, o desconforto, tipo, então, mas isto, desde marcarmos uma coisa que pelas imagens parecia, eu estou de vez em quando olho para ali porque temos a lareira acesa e ela pode-se apagar, e então nós vamos, sítios que marcamos e pelas fotografias no Booking parece incrível. Por acaso, felizmente, só nos aconteceu isso uma vez, um sítio que até marcamos 3 noites, ficamos a primeira num quarto, a segunda já por favor, e na terceira tipo, fomos mesmo embora. Pagar outro sítio e saímos dali. Felizmente só nos aconteceu num único sítio, o resto correu tudo bem, mas era aquela também zanga, tipo, poxa, porque que estamos a passar por isto? Então nós vivemos estas emoções todas, era esta frustração, e ao mesmo tempo eu dizia a mim própria, pronto, olha, estamos no melhor sítio, não é? Estamos em Bali, há aqui massagens, e depois todos os sítios onde íamos passando o Nuno ia fazendo massagens, mas ele parecia que cada vez piorava mais, e chegamos a um sítio que ele ficou mesmo de cama. Nesse dia eu fui de moto a uma... Eu que dizia, ainda bem que vem aí o meu homem para cuidar de mim. Fui mesmo chamada a fazer as pazes com o meu masculino, não é? Porque eu, como estava neste trabalho do feminino, do flow, eu só quero fluir, e ele vai tratar destas coisas, e eu não também gosto imenso de o fazer. Completamente. E ele também sentia, não é? Sim, e nesse dia eu estava a tentar gerir as minhas emoções, porque não é fácil, de repente nem as minhas malas consigo carregar, não é? Independentemente de, efetivamente, os balineses são incríveis, são mesmo
bem, eles são maravilhosos, super prestativos, simpáticos, uns queridos mesmo, mas dentro de mim havia começava a crescer uma frustração. Então nesse dia que eu tenho que ficar de cama, porque eu já não me aguentava, nesse dia eu estava mesmo... E claro, isso começava-se a refletir também na nossa... nossa dinâmica, porque nós íamos ter o curso em 2 dias, não é? E eu não estava em condições, não é? E começa-se a apoderar de mim uma frustração grande. A Ana super frustrada, tipo está a sair tudo furado, não é? Mas pronto, mas como tudo, está a acontecer para nós. Nada acontece por acaso, as coisas estão a acontecer mesmo para nós. E depois, lá está, como dizia o Steve Jobs, não é? Só no fim é que nós conseguimos conectar os pontos do caminho que vamos trilhando, e foi uma experiência incrível. Sim. A partir do momento em que entramos para o curso, muito desafiadora para mim, porque ainda ia muito com o balido das costas, mas felizmente também tinham lá um terapeuta bom. Sim, mas a este ponto nós não sabíamos que tinha um terapeuta bom, nem sabíamos nada. Nós só sabíamos: tu estás mal, tu estás de cama. A este ponto eu fui a uma farmácia buscar uma pomada que é o Tiger Balm, que normalmente está sempre nestes sítios, mas o Nuno estava de lado, ou seja, não era só uma dor nas costas, ele não conseguia estar direito, ou seja, o tronco, a partir da bacia ele estava de lado. E para mim era conviver diariamente quase com a deficiência, não é? Era uma deficiência. Não, uma incapacidade naquela altura, sim. Incapacidade, mais do que deficiência, sim. Uma incapacidade real, e para mim eu só pensava, eu estava super raivosa dentro de mim, que era ao mesmo tempo super com compaixão por ele, e porque eu já... Sim, e a ajudar-me 5 estrelas, tudo para mim. Só tenho que, não tenho que te agradecer, porque já te agradeci, agora só publicamente, mas foste incansável. Mas segurar o masculino. Mas isto acarreta questões depois que nós, enquanto casal, tivemos que viver, não é? Sim, porque não é novidade, agora menos, mas no início da nossa relação ele tinha muitas destas crises de lombar, e eu lembro-me antes de eu ir para Bali, eu lhe dizer, ou seja, já andarmos a fazer, porque nós já estávamos a fazer práticas cá, antes de ir, ou seja, já estávamos a fazer as práticas de preparação para o curso, e já havia uma posição que, mesmo sem crise lombar, já havia uma posição que é uma das posições mais importantes de conexão no Tantra, e que o Nuno, derivado da sua própria flexibilidade, não é? Já era desafiante para ele essa posição. E eu já andava a dizer antes de ir para Bali: ok, vai treinando esta posição, cuida-te para não ficares mal das costas, é super importante, lá está. E nós vamos co-criar, é impressionante como nós vamos criar mesmo a realidade. Ou seja, eu insisti tanto naquilo, e depois quando ele chegou, houve uma altura que eu, primeiro, ok, fui ajudando, mas via os dias a passarem e aquilo não melhorava, e o balão foi enchendo. Houve uma altura que eu só dizia: foi a única coisa que eu te pedi, que tu cuidasses das tuas costas, que tu estivesses bem, e agora vamos chegar lá e tu estás mal das costas, nem sei como é que vai ser. Tipo, eu estava completamente no caos. E no primeiro dia do curso, quando começam a explicar as primeiras, porque o curso é eminentemente prático, teoria é só uma introdução para a prática, mais nada, e eu olhava para os outros casais todos, e todos estavam nas posturas, nas tais posturas de conexão no Tantra, e nós não conseguíamos estar. E eu só estava na frustração, oh meu Deus, eu vim para aqui,
E fizemos este investimento todo para estar aqui, para levar isto para a nossa relação e para ser a minha cura, e agora isto está tudo errado, não está nada a acontecer como eu queria que acontecesse. Mas no fundo, para mim, não é? No fundo eu estava a viver isto sozinha, porque era, ao mesmo tempo, assim, fogo, mas ele não tem culpa, são coisas que acontecem. Eu também já tive uma crise lombar só porque me baixei para abrir uma gaveta, e só hoje é que descobrimos, se calhar foi quando publiquei o vlog agora de setembro, que isto começou na avaria que o Nuno se lembrou de fazer, de irmos acampar com uma tenda em cima do carro. Foi. Então, que para as costas dele aquilo já foi o primeiro, foi a primeira talhada. Já foi o Ou seja, era já foi uma ideia que achava lindíssima. Íamos para o litoral alentejano, para uma arriba, porque em setembro já é mais tranquilo. Vejam o vlog. A ideia era pôr o carro ali, porque aquilo tem uma tenda em cima, que alugámos e tal. Epá, aquilo... Muito romântico. Super romântico, aquilo estava mesmo bem pensado. Só que saiu tudo torto, apanhámos uma tempestade quase, e as minhas costas, depois de dormir ali, as minhas costas, adeus. Então, a partir daí foi sempre a descer. Foi sempre a descer. E, ainda fiz o torneio. Ainda fizeste o torneio bem. Foste campeão. Ainda fiz o torneio bem. Ou seja, o que aumentava ainda mais a minha frustração. Como é que eu venho para Bali com o campeão de ténis e ele está torto das costas? Entravado. Então era assim, venho com entravado. Eu devo ter feito alguma coisa muito errada para estar a merecer isto. Oh meu Deus, eu não mereço isto. Então no primeiro dia eu lembro-me, quando fomos para a postura, e o Nuno ali completamente all-in, mesmo com as limitações que estava, ele podia pura e simplesmente dizer, olha, não consigo, vou ter que estar deitado, vou ter que ir descansar, mas ele ia, oferecia-lhe uma cadeira, ele não queria, ele sentava-se no chão, às vezes estava de joelhos, outras vezes estava sentado, porque ele queria também viver a jornada, e eu só estava ali tipo, e agora? Eu é que tenho que me adaptar, depois eu é que tinha que ficar meia torta para dar para estar minimamente conectados, ele ia inventar, e depois a perguntar aos formadores como é que, olha, ele está assim das costas, até para eles foi desafiante, tipo, ficavam assim a olhar, tipo, ok, mas como é que pode ser? E havia posturas que eles diziam, olha, façam como vocês conseguirem, eles também não... Sim, foram maravilhosos também. Sim, e super depois também a partir do segundo dia eles também já vinham com alternativas pensadas, sim. Então para eles também foi um desafio. E depois eu lembro no primeiro dia eu só chorava, e aqui é a grande lição que vos queremos deixar neste primeiro podcast, que é neste primeiro podcast desta jornada de Bali, que é, há um momento que depois de uma prática eu caio em mim. Agora se calhar vou chorar. Eu caio em mim e eu digo assim, ok, Ana, sim, vocês não estão, ele não está capaz de fazer a postura, tu não está a sair tudo certinho como tu imaginaste, tal como não saiu certinho tu chegares a Bali um dia antes da formação, tal como não saiu certinho a tua primeira formação, não ter trazido aquilo que tu ias à procura, tal como não saiu certinho que Bali fosse mais organizado do que efetivamente é, tal como não saiu certinho teres que mudar naquele hotel e estar aí para outro, e não saiu certinho que era o Nuno que devia estar a tomar conta de si e estar no masculino, e não eras tu que tinhas que estar a carregar as malas e a ir de moto à farmácia e ir à procura de terapeutas e não sei o quê. E naquele momento eu percebi, tipo, sim, mas o Nuno tem estado sempre para ti aqui nesta jornada de te suportar por toda esta fase que estás a atravessar da menopausa. O Nuno disse que sim ao My Love Affair, o Nuno disse sim ao podcast,
o Nuno disse sim a Bali, o Nuno disse sim ao Tantra. E o Nuno, apesar de estar mal das costas, nem na cadeira está sentado. Ele está sentado no chão. E sim, tu tens que te adaptar a ele e gostarias que fosse diferente, mas ele está aqui e está a fazer a jornada. E aí foi, acho que só nesse momento é que eu entrei em Bali, agora a falar sobre isso. Só nesse momento é que eu fiquei em total presença, porque aí, até aí eu ou estava a viver a resistência ou a frustração, ou I wish que... e há um momento em que a formadora, a propósito de uma pergunta que outra mulher fez, que nem tinha nada a ver com isto, e ela estava-lhe a responder e ela disse uma frase que foi, ou seja, a outra mulher estava também a dizer que no companheiro dela havia uma situação a acontecer com a qual ela queria que fosse diferente, e a formadora disse do it as if. E quando ela disse aquilo, o quê? São aqueles momentos em que nós sabemos que a partir daqui já não há volta atrás, tipo, é aquele rodar de chave, que a partir daquele momento sabemos mesmo, virou, já não volta atrás. E este do it as if para mim foi, faz como se ele estivesse bem, faz como se tivesse tudo a funcionar bem, porque na verdade está tudo a funcionar bem, porque o principal está aqui. Estamos os dois aqui, estamos os dois empenhados nesta jornada, e esta jornada que nos trouxe aqui também foi uma jornada de vencer limitações, de vencer muitos desafios na nossa relação. E para acrescentar, ainda chegas ao quarto e lês no meu telefone uma mensagem que eu tenho como papel de parede do telefone, não é? Que não... Sim, eu saio da sala com esta mensagem, chego ao quarto, íamos fazer uma prática, tínhamos práticas de sala e práticas no quarto, íamos fazer uma prática e eu vou ao telefone do Nuno para ver as horas e ele tem como screensaver uma frase que diz when nothing's missing, the world is yours. When you feel like there's nothing missing, the world is yours. E naquele momento eu senti mesmo, é isto, não falta nada. Não, como assim falta alguma coisa? Eu estou em Bali e o sítio da formação é num sítio espetacular, com os formadores mais incríveis do mundo. Incrível mesmo. Na minha escola de linhagem, onde eu comecei, no Osho, naquilo que nos conectou os dois desde o início, estamos aqui os dois neste paraíso, com estas pessoas super simpáticas, os balineses que têm-nos ajudado imenso. E só estamos conectados com o que falta. Falta, assim, como assim? E eu ando sempre a dizer às minhas clientes que a escassez é um estado, não é algo que seja real, é um estado. E como assim eu estou aqui a vibrar totalmente em escassez, a vibrar naquilo que me está a faltar e a não valorizar aquilo que está aqui e aquilo que está efetivamente a acontecer e que é o mais importante. E a partir daí foi o shift. Foi. A partir daí foi o shift. E é a mesma lição que queremos deixar deste primeiro episódio. A partir daí foi incrível. Foi um identity shift, como tu dizes. Foi mesmo entrar num novo portal, num novo mundo, numa nova dimensão para nós enquanto indivíduos, enquanto casal. Foi fogo, foi de repente tudo mudou e tudo estava, parecia que tudo se estava a alinhar para não funcionar e o que se estava era a alinhar para passarmos por aquelas dificuldades e tomarmos a consciência de que sim, é com estas dificuldades que vamos fazer o curso. E foi
E a partir foi daí as maravilhoso. tuas costas começaram a melhorar. Começaram a melhorar, sim, foi incrível. Foi maravilhoso. É incrível. É mesmo um dos meus professores, o Gabor Maté, parafraseando o Almas, ele diz: "With our minds we create the world", não é? Com as nossas mentes criamos o mundo. E efetivamente eu estava a criar aquela realidade. Quanto mais frustrado eu estava, mais o Nuno ficava pior das costas. E mais frustrado ele também próprio ficava, não é? Estávamos os dois, né? Sim, nessa frustração. Claro, porque depois para mim era um desafio enorme, não é? Porque os dias são muito longos, as práticas são sentados ou de joelhos, então era desafio em cima de desafio, mas lá está, eu estava. Sim, e eu conectei-me, tipo, tu estás louca, tipo, este homem está aqui em dor, ele está aqui em dor, ele está aqui a superar-se diariamente. Não que tivesse contrariado, porque nunca estive contrariado, porque realmente aquilo para mim foi para nós, e agora estou a falar de mim, os ensinamentos que estávamos a receber, tudo o que estava a acontecer, eu estava tão bom, estava encantado, mas ao mesmo tempo, obviamente, havia um outro lado que era, eu estava sempre em dor, mas vamos embora, vamos. Ou seja, estavas muito mais no teu masculino do que o que eu achava que tu estavas, não é? Sim. Que é, eu estou em dor, mas há algo mais importante e eu estou aqui a segurar. Sim. Eu estou aqui a segurar para ti. E eu não estava a conseguir receber. Sim. Não é? Por isso é que, lá está, a escassez é mais acerca de recebermos o que está ali para nós, e a escassez não, a abundância neste caso, é abrir-nos a receber o que está em cada momento para nós e ser gratos pelo que está em cada momento para nós, e a partir desse momento as coisas viram efetivamente. E o Nuno estava também a fazer massagens durante a formação, encontramos o que chamam lá um healer, que é alguém que não faz só uma massagem balinesa, mas que tem um toque de cura, não é? E então o Nuno começou a melhorar, e só no último dia da formação, quando eu já não tinha qualquer expectativa, tipo, para mim já estava ok, adaptamos, já era tipo, olha, como é que podemos fazer esta posição, como é que é menos doloroso para ti, não é? E eu já estava ok em adaptar-me, como fosse menos doloroso para ele, e fizemos esta jornada, e eu tirei da minha cabeça a tal posição, que é a Abium, a tal posição que para mim era, se eu não fizesse aquela posição, era como se o curso de Tantra não tivesse valido. Quase isto, tipo, tá, naquela birra quase. E no último dia há uma dinâmica com essa posição, e nós, sem pensar, sentarmos, de repente o Nuno sentou-se, eu sentei-me e estávamos na posição, e eu estamos a fazer a posição. Estamos a fazer a posição, conseguimos. Então para mim aquilo foi mesmo aquele momento de quando já não estás à espera, e que também diz muito acerca da nossa relação, não é? Porque quando nós já não estávamos à espera de encontrar uma relação, foi quando nos encontramos também. E então foi incrível, foi maravilhoso. E outra lição foi, como nós achamos sempre que no Ocidente somos evoluídos porque temos muitas medicinas, e é verdade que as nossas medicinas também são importantes, e as cirurgias e as medicações, etc. Mas como nós nos curamos, e neste caso o Nuno fisicamente se curou, com trabalho emocional e com toque ancestral, com um homem, não é? Que era um homem, o healer, que através do seu toque, das suas mãos, sem qualquer medicação, só tocar no corpo do Nuno, foi descobrindo coisas e abrindo coisas no Nuno que já estava muito um homem muito sábio, ele não falava inglês, então no primeiro dia a nossa comunicação era feita com o intérprete, e a partir do segundo dia
era com o tradutor no telefone dele. Um homem muito simples, mas um homem com uma sabedoria enorme, e principalmente ao nível aqui do meu estômago, ele fez ali um trabalho incrível, de coluna, claro, mas ele percebeu que havia também aqui algo emocional, não é? Percebeu, porque é a vida dele, não é? Também é a conexão dele, e foi uma experiência para mim muito, muito enriquecedora também, contactar não só com ele, como depois a experiência que tivemos no último hotel onde ficámos, recordas-te? Com aquelas duas balinesas que nos fizeram a massagem ao mesmo tempo. Foi inacreditável. Bom, são experiências que têm que ser vividas e são tão bonitas. E, bom, estou a avançar um bocadinho no tempo, mas eu não posso deixar de dizer isto, que foi uma coisa que me tocou. Eu gostei muito da minha massagem, e a Ana, quando acabou a massagem dela, pediu à massagista para lhe mostrar as mãos, e beijou-lhe as mãos, e ela desmanchou-se a chorar. Foi uma cena muito bonita, foi muito bonito. E, bom, é mais do que bonito. Foi este contacto com o poder do toque e o poder da conexão, e não é uma pessoa que está ali só a fazer uma massagem, mas é uma pessoa que está a um nível mais profundo, a conectar-se com a nossa energia, com o nosso corpo. E para mim foi o corolário, foi o último dia antes de viajarmos de regresso, e foi mesmo a cereja no topo do bolo, e que já precisávamos também, já merecíamos, mas os desafios não acabaram aqui. Ou seja, os desafios, depois de sairmos da nossa formação, o Nuno estava melhor, eu estava feliz, ok, agora sim, agora vamos, o próximo destino era uma zona do vulcão, de montanhas e lagos. Ok, bora lá, e agora isto vai mudar, agora tu já te sentes Já nem estava a lembrar disso. Tu já foguetes e universo. Eu às vezes digo ao Nuno, tipo, nós devemos estar aqui mesmo para alguma coisa muito grande, porque a malta lá de cima manda-nos uma lambada forte, depois a seguir deixa-nos respirar um bocadinho, um diazinho, e depois, ok, toma lá mais uma. Então fomos para esse sítio. Entretanto, quando saímos, sobre isto vamos falar mais no segundo episódio de Bali, mas para enquadrar aqui, quando saímos, nós, depois de sair do curso, ou seja, continuamos as nossas práticas tântricas, e um dos requisitos é uma dieta específica, em que obviamente é vegan, e depois tem também outras coisas que falaremos no próximo episódio. Mas vamos escolher um sítio, tipo em Bali há comida vegan em todo lado, vocês não, quem foi sabe. Nós fomos escolher o único sítio, um hotel que ficava para irmos a pé, e nós também já estávamos fartos de andar de moto, e Itália também queríamos estar um bocado só no hotel, e queríamos só ir visitar os lagos, e tínhamos a perspectiva de fazer escalada no monte. Então o Nuno já está melhor das costas, vamos aos lagos e vamos se calhar fazer escalada, ou então na escalada era viagem fazer o jeep. Sim. Uma jeep tour nos montes e tal, andámos lá já a ver. Nesse dia chegamos lá, até estivemos a trabalhar no Mile of a Fair. Então estávamos assim todos muito entusiasmados, muito conectados, muito felizes. Agora está tudo a fluir, vai ser só maravilhas daqui para a frente. Vamos ao restaurante do hotel, pensando, olha, o hotel tem restaurante, portanto porreiro, vamos estar aqui a trabalhar, vamos ver o que é que vamos fazer amanhã, as tours, reservamos logo um pequeno almoço flutuante na piscina, tudo assim, mil maravilhas, vamos jantar. O Nuno apanha muitas coisas. Temos que nos rir agora. Fogo, já não me lembrava, acreditas? Já não me lembravas.
Foi o Nuno fica pum! QO, Foi mesmo QO. uma diarreia brutal, completamente a desidratar, cancela o pequeno almoço, cancela a ida às montanhas, cancela a ida aos lagos, e eu novamente no masculino, tipo, eu ainda agora saí do masculino, já estou outra Não vez me no deram masculino. descanso. Não me deram descanso, lá Sim, tenho mas que outra vez tratar eu de toda a organização, de toda a logística, de cancelar as coisas, de fazer acontecer de outra forma, de arranjar forma de o que há de minimamente vegano. E nós, exatamente, a intoxicação foi porque esse restaurante, era aquilo que eu ia dizer, só tinha pratos de carne e de peixe. E só tinha duas coisas vegetarianas, que era uma sopa e uma entrada. Uhum. E foi o que nós pedimos. Então, o que é que concluímos, não é? Como não era a cena deles, então não deveria estar bem confeccionado, não sei. E o Nuno, se calhar, comeu um bocadinho mais que eu, porque eu senti-me mal disposta, mas não fiquei como ele ficou. E então, novo roller coaster emocional, tipo, ok, agora. Mas aí eu já estávamos os dois mais conectados, porque já. Pronto, foi mesmo muito intensa a jornada que vivemos no Tantra. Sim. Então já não voltamos para trás, mas foi a este ponto já até nos apetecia rir, não é? A este ponto já nos apetecia rir. Sim, mas agora puxando aqui a parte da formação, quando vira, não é? Quando vira, e estavas a falar do último dia, percebemos que estamos num sítio paradisíaco, que estamos a viver momentos incríveis, que estamos a viver uma transformação linda, que estamos a ter acesso a ferramentas e a recursos inimagináveis. Então foi muito bom. Sim, e o melhor ainda estava para vir. O melhor ainda estava para vir. Foi o meu aniversário, não é? O meu aniversário foi assim, de sonho. O sítio que eu reservei quando cheguei a Bali, já estava a pensar, eu vou ver se a política de cancelamento, felizmente já tinha passado os dias, eu já não podia cancelar, porque se tivesse sido possível cancelar, eu teria cancelado. E depois quando chegamos ali, ainda fomos uns dias para o Sim. Foi bom. Andar de moto. E falaremos. Não vamos abrir tudo. Eu só queria dizer que nesse dia foi mesmo incrível, e também queria dizer que nesse dia eu dancei para o Nuno e o Nuno dançou para mim, e quando o Nuno estava a dançar eu pensei assim, que dádiva, não é? Que dádiva ao mesmo tempo, porque não é uma coisa que normalmente um homem faça para uma mulher, é uma coisa que a mulher faz para o homem. E o Nuno estava a dançar, eu só olhava para os movimentos que ele estava a fazer, os movimentos pélvicos, os movimentos da coluna e tudo mais. Já estava tudo alinhado, já estava tudo alinhadinho. E eu assim, o que é que está aqui a acontecer? Foi mesmo incrível. Então, a mensagem de hoje é mesmo: não falta nada. Não falta nada. Não falta nada. Falta alguma coisa para terminarmos o episódio? Hoje não falta nada. Hoje não falta nada. Meus queridos, minhas queridas, até ao próximo episódio. Beijinhos. Até ao episódio 2, onde vamos falar aí sim da nossa jornada do Tantra. Esta é a nossa jornada além Tantra, não é? Porque tudo nos prepara para aquilo que vivemos. Beijinhos. Beijinhos. E abraços. Obrigado. Finalmente! Já estávamos na energia, foi bonito. É bonito. Eu gosto muito de olhar para ti. São momentos muito bonitos.